Boa noite. Vamos também entrar em clima natalino aqui do púlpito, fazer uma pausa de 3 semanas em Atos. E eu quero desenvolver um trecho não muito grande, Isaías 9, mas eu quero desenvolver em 3 pregações. Isaías 9, o versículo 6 é famosíssimo. Tão famoso que talvez nossa tendência seja concentrar nele e pregar sobre ele, pronto, e o versículo 5, 4, 3, fiquem aí para outra oportunidade. E mais luz ainda no versículo 6. Vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dar luz e colocar muito foco, sim, no versículo 6, na terceira pregação. Até lá, o foco será nos versículos 1 e 2, hoje. 3 a 5, na próxima semana, se Deus permitir. E no 6, talvez um pouco do 7, depois, o último. Isaías 9, de 1 a 6, diz assim: Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aí vem o famoso 6. Porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que instrua esse povo, esse grupo que aqui está, instrua os que vão ouvir de outra forma depois, de maneira que possamos conhecer melhor a forma de estudar a Tua palavra, de averiguar, de descer um pouco mais fundo, e que as profecias sejam muito respeitadas por nós, porque elas se cumprem. Nos ajuda, então, a discernir um pouquinho do que está predito de uma maneira tão misteriosa pelo teu servo Isaías, quase 8 séculos antes de Cristo nascer. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para melhor compreender esses versículos, vamos para o final do capítulo 8, versículos 21 e 22, onde Isaías profetiza um tempo de angústia, de sofrimento, de ansiedade e trevas para os judeus. Um tom bem diferente do capítulo 9.
Então, no 21 e 22, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus. Olharão para cima, ou olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Então, aqui, tudo indica que fala da Assíria, que já estava há alguns anos dominando o reino do norte. Nessa época, o Israel estava dividido em duas bandas, dois grupos, o norte e o sul. O do sul, chamado de Israel mesmo, o do norte, chamado de Israel mesmo, ou reino do norte, e o de baixo, do sul, chamado de Judá. E aqui fala do domínio dos assírios sobre Israel, reino do norte, e depois fez várias investidas contra o reino do sul. Judá não dominou, quem veio a dominar o reino do sul foi Nabucodonosor, anos depois. Seja como for, sem entrar em muitos detalhes, foram anos muito negros, tanto para Judá como para Israel, o reino do norte, ou talvez até invertendo, porque Israel foi conquistado bem antes, em 722 a.C., e o reino do sul lá pelos 600 a.C., 120 anos depois. Um pela Síria e o outro pelos babilônios. Seja como for, também, ambos os reinos estavam envolvidos com idolatria, esfriamento espiritual, muito longe de Deus. Então, era uma época negra. Agora, o capítulo 9 começa com um contraste, falando de tempos melhores. Tanto a aflição como a obscuridade, como ele diz aqui logo no começo, seriam provisórios. Do versículo 1 ao versículo 7, então, Isaías fala de um personagem misterioso, maravilhoso, central para a vida do reino do norte, do reino do sul, do reino unido depois, como foi, e para o mundo inteiro, personagem que desafia a mais larga imaginação que pode haver, concentrando, como vimos no texto, e não vou explicar hoje, do versículo 6. Então, eu vou concentrar em 3 partes. Primeiro, o efeito desse personagem no mundo, quando ele esteve aqui pela primeira vez. Depois, o efeito dele no mundo quando vier pela segunda vez, porque esse personagem virá pela segunda vez. E não é fácil perceber aqui a transição entre um tempo e outro. Isso vai ser alvo da segunda pregação. E, por fim, as características pessoais desse personagem e do reino dele. Interessante que Isaías, na ordem, ele deixou para o fim. Se pegarmos os versículos de 1 a 7, ele deixou para o fim falar do personagem. Antes ele falou do efeito desse personagem. Então, é interessante que ele começa, Isaías, concentrando em 2 tribos, Zebulon e Naftali, 2 tribos do reino do norte. Por que essas 2 tribos? Não se sabe exatamente, muito provavelmente, porque representavam uma boa parte do território da Galiléia, da futura chamada Galiléia, onde Jesus atuaria de uma maneira muito intensa. O ministério dele, de quase 2/3 foi feito na Galiléia. Mas também ele poderia apenas estar querendo falar de uma parte pelo todo, falando das 2 tribos, e eram 9 tribos e meias no reino do norte e 2 tribos e meia no reino do sul. O fato é que ele fala nessas 2 tribos. E diz que Deus
anteriormente, tornara essas duas tribos bem desprezíveis. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. São duas tribos, como já comentei. Pode ser que ele esteja se referindo já mesmo ao início da invasão dos assírios, pela invasão dos assírios na terra de Zebulon e Naftali, e depois no Reino do Norte, de uma maneira geral. E foi totalmente dominado pela Síria, o Reino do Norte, em 722. Mas as datas aqui não são muito importantes, e eu tenho que dar um pouquinho desse aspecto histórico para explicar o que significa. Mas não é o importante. O importante aqui é o anúncio da mudança de situação que Deus quis fazer. Onde havia angústia e trevas, passou a haver alegria, passou a haver glória. Aí está o foco. É essa mudança, esse intenso contraste. Ele fala aqui Galiléia dos gentios, lá no versículo, no 1 ainda. Ele fala em obscuridade, fala em aflição, aí depois diz, ainda no 1, mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. São expressões que não se tem absoluta certeza, mas apenas são sugestivos, como esse Galiléia dos gentios. Alguns acham que é por causa exatamente da entrada lá, do domínio que passou a ser exercido pela Síria, lá junto, que eram gentios, obviamente, junto ao Reino do Norte. Outros acham que não, era por causa da influência de dois vizinhos muito fortes, no caso Síria e Fenícia, que viria a ser o Líbano. Mas não se sabe exatamente o porquê, mas está se falando, sem dúvida alguma, daquela região. Aquela região ia passar por uma transformação profunda, de angústia, de trevas, para alegria, para glória. Isso aqui não haveria dúvidas. E ele fala em caminho do mar aqui, também acha-se, se refere a uma estrada que havia muito movimentada, em que países vizinhos utilizavam para chegar no mar Mediterrâneo, atravessando exatamente o território de Zebulon e Naftali. Então, é uma questão muito geográfica, como se Isaías estivesse dizendo, estou me referindo claramente a uma situação, que vocês aí, da época que leram Isaías, sabiam do que ele estava falando, era ali, Galiléia. Pois bem, aquele caminho iria se tornar glorioso, aquela região ia ver luz, toda aquela terra. E por quê? O que haveria de tão espetacular? Como é que ele explicaria isso? Então, no versículo 2, que é um versículo muito bonito, ele fala num contraste, aqui de maneira muito clara, ele já vinha começando a falar desse contraste no 1, aí no 2 ele joga luz com gosto mesmo. O povo que andava em trevas viu grande luz. Trevas, luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Já podemos responder em parte à pergunta, o que haveria de tão espetacular ali? É que as trevas seriam dissipadas por intensa luz, que brilharia no meio daquele povo. Era isso que iria acontecer. Uma luz tão especial que iria tornar gloriosa toda aquela região da Galiléia. E é apenas o começo, né? Falar em Zebulon, Naftali, Galiléia, Reino do Norte, porque ia alcançar o mundo inteiro, como poderíamos provar facilmente, mas não quero estar pulando de passagem em passagem.
Nós poderíamos olhar, que luz é essa? Aí, várias interpretações poderiam surgir. Aqui, pensando na história do povo judeu, pensando em várias situações, espiritualizando para, além de um personagem claro, de carne e osso, uma força, uma coisa assim. Poderia haver muita resposta aqui. E não é fácil uma pergunta que envolve uma profecia como esta, difícil, muito concentrada, em que ele passa de um versículo para o outro e atravessa séculos. Mas é impressionante como agora nós temos a vantagem do Novo Testamento e podemos pular 750 anos no tempo, com o passar de algumas páginas, e vamos a uma passagem que responde de uma maneira literal, absolutamente literal, claríssima, de uma maneira que não pode ser mais óbvia a resposta. Não precisa imaginar nada, não precisa pensar que é isso, que é aquilo, teorizar sobre nada, nada, porque está escrito. E fazendo assim, nós aprendemos, ou deveríamos nos exercitar mais, a estudar mais passagens do Velho Testamento que são aplicadas no Novo de uma maneira tão clara. Isso abre tanto a mente, vocês não podem imaginar, não somente com relação ao Novo Testamento, mas ao Velho Testamento, à Bíblia de uma maneira geral, aos planos de Deus, é impressionante. E a respeitar mais as profecias, a temer mais o assunto profecia. Quando eu digo temer, é com mais cuidado, porque ao mesmo tempo em que muitas delas não são explicadas com esse nível de detalhe, aliás, algumas com detalhe nenhum, outras são. O que nos leva a pensar, cuidado com profecia, porque não é o que cada teólogo pensa, e eu acho isso, eu acho aquilo, e sem muito compromisso, porque Deus deixou vago mesmo para nós, então, especularmos à vontade. Não faça isso, não. Porque Deus tem detalhes com as suas profecias. E quando Ele revela, nós ficamos assim, em 4K. Como vocês vão ver aqui. Numa clareza impressionante. E não é porque outras profecias não foram reveladas, que continuam obscuras para nós. Isso é uma dica de que isso não significa que Deus não tem os seus planos absolutamente projetados nos mínimos detalhes. O fato de não revelar detalhes não quer dizer que ele não tem esses projetos na mente dele que vão ser rigorosamente cumpridos. Então, tenha muito cuidado. Talvez fosse melhor dizendo isso aqui que eu estou dizendo, num seminário, cheio de pastores e acadêmicos. Tenham cuidado, escritores, quando mexerem com profecias, com teorias, para ver se estão, de fato, totalmente arraigados nas Escrituras, ou se estão tentando enquadrar profecias em esquemas feitos por grandes nomes da cristandade, do cristianismo, como queira dizer, um Agostinho desse, com as suas teorias, e Calvino, e com teologias, sistemas teológicos diferentes uns dos outros. Devemos ter muito cuidado, porque quando a profecia é explicada na Bíblia, quando não é, tenha cuidado. Tudo bem, você quer estudar e quer fazer sugestões, quer ter suas ideias, mas deixe muito claro que é suas ideias e que é sugestão. Mateus 4. Eu perguntei, que luz é essa? Está muito misterioso isso aqui, seu Isaías.
Uma luz que vai dar lá em Zebulon, em Naftali, no lugar das trevas. Meio vago não, podia até estar. E estava quando ele deixou. Mas Mateus não deixou não. Ou o Espírito Santo, né? Mateus não entendia coisa nenhuma disso aí. Muito menos Isaías, e muito menos nós, e muito menos os maiores estudiosos das Escrituras, não entendemos coisa nenhuma de nada. Sem mim, nada podeis fazer. Inclua nisso o entendimento das Escrituras. Então, Mateus, agora tomado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, bote aí, Mateus, e explique aí o que o meu servo Isaías falou quase 800 anos atrás. Agora eu vou explicar. Eu digo Deus falando através de Mateus. Está aqui. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Olha, Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Olha, nossas conhecidas. Vimos falar nelas. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Quando você vê, e várias vezes você vai ver isso no Novo Testamento, os evangelhos, né? Para que se cumprisse, não é assim. Jesus estava com vontade de se mudar de cidade. Se eu podia ir para a cidade tal, podia ir para a cidade tal. Mas sabe outra coisa? Eu vou para Cafarnaum, porque eu tenho que fazer cumprir Isaías. Então, eu vou fazer de uma maneira tal que se cumpra, eu vou fazer com esse propósito. Entenda de uma forma diferente. Entenda assim, se cumprindo desta forma. Então, quando fala para se cumprir, assim acontecendo, se cumpria. Ou então, pode pensar também, Deus com isso queria cumprir a profecia. Não quer dizer que cada envolvido naquele cumprimento tivesse a ideia que estava participando do cumprimento. Cristo certamente sabia, mas eu estou falando agora de uma maneira mais genérica, quando você vê, e vai ver várias vezes, para que se cumprisse. Significa isso, se cumprindo desta forma, ok? O Deus fazendo cumprir através dos personagens envolvidos, nem que não tenham a menor ideia de que estão participando do cumprimento de uma profecia. Que não era o caso de Jesus, óbvio. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí vem literal, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Está aí. A luz do qual falou Isaías, 800 anos antes, mais ou menos, era Jesus, morando em Cafarnaum e atuando na Galiléia de uma maneira intensa. E como eu já disse, não vamos pensar só em Zebulon e Naftali, ou só um pedaço da Galiléia, que é um pedaço de Israel. Não. Aliás, é uma parte em que podemos facilmente generalizar. Pois aqui está ele, uma aplicação absolutamente minuciosa da profecia que se cumpriu no Filho de Deus, que se fez homem. Mas Isaías deu muita ênfase à questão da luz, de brilho, de luz. E, de fato, Mateus fala nisso quando repete, cita a profecia de Isaías. Mas quanto ao papel de luz, tão enfatizado por Isaías, foi desenvolvido por outro evangelista, no caso, João. E agora nós ficamos à vontade para trabalhar com gosto na pessoa de Jesus Cristo, quanto ao cumprimento da profecia, porque estamos
pisando em terreno absolutamente seguro. Não é alguém da corrente tal, escatológica, ou grande cristão da época tal, que achou que era isso, achou que era aquilo. Não, é outro papo, é outro nível. Estamos pisando em terreno absolutamente sólido. Então, o que nós quisermos pegar, ou tirar, extrair de Jesus Cristo como luz, está valendo. E assim se estuda as Escrituras. Assim se aplica as Escrituras para o nosso dia. É com esse tipo de aplicação segura. Então, vamos a João, capítulo 1, versículos 4 adiante. E agora eu vou passar um bom tempo aqui, nesses evangelhos, e o nosso objetivo vai ser, como já disse, falar só dos versículos 1 e 2 de Isaías, que já lemos. Então agora vamos trabalhar em cima disto. Não estou com pressa nenhuma ao expor o versículo 6, que todo mundo fica, versículo 6, glorioso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Messias, Rendel. Calma, tem muita coisa antes disto. João 1, 4 a 9. A vida estava nele. A vontade é ler tudo, do versículo 1, mas eu não vou ler não, porque o cronômetro está passando, sabe? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Começou. Olha, na realidade, eu vou ler até o versículo 9, ok? Vou ler do 4 ao 9. A palavra luz, a palavra iluminar e a palavra resplandecer, ou uma ou outra, são usadas 7 vezes. Aqui nesses 5 ou 6 versículos. 7. Olha o tamanho da ênfase quando Deus quer dar ênfase para alguém ou para alguma coisa. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Claro que não era o evangelista, era João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. A passagem continua, e claro, está falando do verbo, lá desde o versículo 1, do Senhor Jesus Cristo, a expressão máxima de Deus para a humanidade, própria segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem. Era ele. O assunto aqui é ele. E a noção na Bíblia de trevas é fortemente aplicada ao pecado, à separação de Deus, à morte também. E o pecado leva à morte espiritual. Tudo, de uma certa forma, unido ali. O homem vive nas trevas, desde que Adão pecou, porque ele é separado de Deus, então ele não tem luz. Claro que a trevas dá a ideia de alguma coisa também sujo, em que o que é feio, o que é errado, o que é impuro, o que é imoral, o que é agressor a Deus, pode se estabelecer, porque não se vê. Então, luz, além da ideia de trevas, ideia de morte, dá esta ideia também. Trevas dá a ideia disso, de lugar ideal para proliferar o mal. Basta ir numa ruela escura da cidade, você vai entender rapidamente isto.
Em contraste, o próprio Deus é associado com luz. Transparência, verdade, pureza, são expressões que eu poderia explorar minuciosamente, claro, de uma maneira muito aprofundada na Bíblia. Mas não é o nosso caso. Então, quando Cristo veio ao mundo, era a própria luz divina brilhando nas trevas. O que acontece quando se acende uma lanterna no escuro? A luz mata a escuridão. Assim é com Cristo. Ele brilha nas trevas e expulsa as trevas. E ele diz, a luz de Cristo é jogada sobre todos. A verdadeira luz que é vinda ao mundo ilumina a todo homem. Todos são chamados para viverem sob a luz do Senhor Jesus Cristo. Todos. Todos podem ter a alma inundada por esta luz. Todos são bem-vindos ao reino de luz, desta luz. Todos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Todos que estão aqui podem olhar para essa lâmpada e vê-la. Não é obrigado a olhar. Talvez muitos nem olhem, é meio alto, né? Nem olhem. Mas está lá ela brilhando. E está iluminando cada um que está aqui. Pode não querer tirar proveito, pode fechar os olhos, pode dormir. Fique à vontade, faça o que você quiser. Botar um tapa-olho. Mas está lá. A luz está lá. Brilhando. A luz de Cristo esteve brilhando para quem quisesse olhar, ver, se aproximar de uma maneira respeitosa, humilde de Deus, pedindo sabedoria. Todos poderiam se humilhar e receber a iluminação do Espírito Santo para compreenderem aquele personagem Jesus Cristo. Então não confunda aqui, quando a verdadeira luz vem ao homem, ao mundo, ilumina todo homem, é que todos foram iluminados pelo Espírito Santo da mesma maneira, como se todos tivessem sobre si a mesma graça de uma certa fé que poderia levar à salvação, mas o homem, cada um, preferiu não usar esta fé, ou esta graça que Deus deu a todos, preferiu não fazê-lo e recuou. Não. Não, aqui o sentido não é essa iluminação do Espírito Santo que leva à conversão de alguém. Aqui fala da influência de Jesus Cristo e do fato de que ele estar ali era para todos os que quisessem observar, os que chegaram perto dele, conseguiram falar com ele e, de alguma forma, se beneficiaram. Ele teve muitos discípulos aqui, muitos relativamente, mas teve. Por que não foi o dobro, o triplo, o décimo? Porque não quiseram. Não quereis vir a mim. Lembram o que ele disse? Não quereis, não é não podeis. Porque não foram eleitos e tal. Não. Não quereis, vocês não querem vir a mim. Eu estou aqui, a luz, estou brilhando, mas estão com olhos fechados. É isso. Voltando a Mateus 4, 12 a 16. Após um ministério de aproximadamente 8 meses na Judéia, Jesus foi para a Galiléia, então, onde permaneceu por uns 2 anos. Como eu já comentei, praticamente 2/3 do ministério dele na terra.
E o povo que ali estava em trevas viu grande luz, versículo 16, lá de Mateus 4, citando Isaías, inclusive. Estava em trevas, viu grande luz. Você sabe como é desagradável quando há luz e a luz falta. Fica tudo escuro, temos que apalpar, ficamos sem rumo. E, ao contrário, a absoluta gostosura quando a luz volta, né? Fica tudo claro, vemos os detalhes e podemos nos orientar perfeitamente, é um espetáculo. Pois aquele povo andava em trevas espirituais. Não somente na época lá de Isaías, mas ainda quando Jesus esteve aqui. Então, a profecia de Isaías, que ia tudo mudar, ou ia ter um contraste enorme, do final do capítulo 8, para o começo do 2, com luz, com glória e tudo mais, parece que estava ali chegando, né? Quando é, Isaías, isso aí é para o mês? É no próximo ano que vai acontecer, e aí as profecias, muitas são assim, algumas são rápidas, outras não. Então, o tempo que se passou de Isaías ter proferido aquelas palavras, ou escrito, que estava em trevas, desânimo, final do capítulo 8, agora vai ter luz e tal. 800 anos, 750, 800 anos depois, é que isso iria acontecer. Mas estava acontecendo. E quando Jesus veio, estava em trevas. Sim, a grande idolatria que havia na época de Isaías havia passado. É um estudo interessante, se fazer da diminuição brutal da idolatria depois do exílio babilônico, lá, como eu disse, em torno de 600 anos antes de Cristo. É curioso, como se os judeus tivessem voltado meio curados da idolatria. Muito interessante isso, não sei se você já tinha pensado nisso. Mas, para estar longe de Deus, não é preciso só ser idólatra de uma maneira muito ostensiva, como eram antes, com deuses falsos, totens imorais e tudo mais, ofertas até queimadas a Baal. Aquele tinha ficado para trás, mas coração ainda duro, trevas. Tanto que eles tinham uma expectativa grande, né, sobre o Messias. O Messias, eles não entendiam bem, não era muito claro, de fato, quem era esse Messias, o quê, mas era alguém muito, muito poderoso, que não haveria a menor dúvida de uma coisa: ele ia livrar Israel da mão de seus inimigos, ia ser altamente benéfico a Israel, e eles estavam requietos, aguardando esse Messias que não chegava. E basta olhar um pouquinho os evangelhos para ver a resistência que Jesus Cristo teve, para ter ideia das trevas. O próprio João 1:1 diz, né? Veio para que eram os seus, e os seus o receberam de braços abertos, não foi? Não receberam, trevas. Então aquele povo andava em trevas espirituais, muita dureza nos corações, e ali estava a luz de Cristo, brilhando. O próprio Deus entre os homens, um homem sem pecado, uma honra enorme para os galileus terem ali. Como eu disse, podemos generalizar um pouco até, porque ele tinha vindo da Judéia também, e os pais dele, Maria e José, eram da Galiléia, ele nasceu na Judéia, voltou para a Galiléia, e teve ministério nas duas regiões, mas mais na Galiléia. É interessante, dizem os estudiosos, que os galileus eram homens simples, um povo simples, aberto, sem muitos tabus religiosos e ansiosos por mudanças. Era um povo simples. Os de Jerusalém, os judeus da Judéia, especialmente de Jerusalém, eram sofisticados, altamente agarrados à tradição, altamente briguentos pelo que achavam que era o que entendiam das escrituras e da mistura de escritura com tradição, que naquela época já era muito denunciada por Jesus Cristo, a tradição deles, como vocês sabem.
não admira que os da Judéia gozavam os da Galileia. Eles desprezavam, faziam chacota. Por isso, porque a diferença cultural era enorme entre um grupo e o outro grupo. E foi na Galileia que Jesus, então, estabeleceu a base do seu ministério, embora não total, como já disse, não para os sofisticados, os empavonados de Jerusalém, que acabaram matando-o, mas para os galileus simples, sem cultura, rudes. Não quer dizer também que aceitaram Jesus Cristo todos de braços abertos, não. Mas é uma observação histórica, cultural interessante. O foco nos galileus, que eram, isso é claramente descrito por vários livros que você vem a ler, como estabelecido. A Judéia, em relação à Galileia, a diferença que havia de uma para outra é a maneira de um tratar o outro. Então, a luz de Cristo é como se tivesse se espalhado a partir da Galileia. Tanto é a concentração que Isaías dá a isto, confirmada por Mateus depois. O que é se viver na região da sombra da morte? Como ele diz aqui, aos que viviam na região e sombra da morte. O que seria isso? Em que sentido a luz de Cristo iria destruir ou anular essas sombras? Aqui nós vamos ter que ir para outro lugar para responder essa pergunta. Poderíamos ir para vários lugares. Mas o versículo seguinte de Mateus responde. Às vezes não precisa ir pegar nenhuma concordância bíblica e para lá e para cá em várias passagens diferentes. Não, está bem pertinho de você a resposta. Daí por diante, passou Jesus a pregar e diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só que arrepender-se não era o final, mas o começo do que Jesus exortava a fazer. Era o primeiro passo do que ele tinha a sugerir para os que queriam aproveitar a luz dele e que queriam sair da região da morte, da separação de Deus, como é o caso aqui. O grande objetivo mesmo, não precisa ir até lá, mas João 12, 8 e 12 responde: eu sou a luz do mundo. Olha a palavra luz de novo, a ideia, o conceito de luz. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele não veio trazer luz elétrica para a Galileia, ou um super candeeiro que ele tinha inventado e dava para iluminar a cidade inteira. Nada disto. Claramente, a luz que Isaías se referia, que Mateus repetiu, os evangelistas trabalharam nisso, com base no que o próprio Jesus falou e ensinou, a luz era vida espiritual. E as trevas não eram as trevas da noite, falta de luz elétrica ou de outra forma. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, ou seja, vida que é colocada em contraposição ou oposição a trevas. O que é está em oposição à vida? Morte. Trevas aqui é como sinônimo. Então, a pregação de Jesus exortava ao arrependimento que levaria à entrada no reino de Deus, a espetacular passagem da morte espiritual para a vida eterna. O arrependimento era o início, era o primeiro passo para se chegar lá, para haver uma mudança absurdamente fantástica, brutal, entre as trevas saindo da morte espiritual, da separação de Deus,
para a vida eterna, para o reino de glória do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus saiu pela Galileia, percorrendo cidades, povoados, curando, fazendo o bem e pregando. Isso não significa, como já comentei, que todos se alegravam quando viam a luz dele. Muitos, como eu comentei, nem enxergaram, estavam de olhos fechados, não queriam. Nem todos se arrependeram. Aliás, poucos, percentualmente falando. Todos viram a luz, mas a maioria rejeitou. Não estou dizendo que todos compreenderam que estavam olhando para a luz do mundo, mas viram Jesus Cristo. Todos que viram Jesus Cristo, viram a luz. Ele não era a luz? Então viram. Não entenderam, não perceberam, não foram mais fundo e muito renitentes, muito resistentes nos seus corações. Tudo bem, pode explicar como quiser. Viram, mas não quiseram, rejeitaram a luz. E esses minutos finais eu gostaria de perguntar. Primeiro, cada crente aqui se deixar agradecer profundamente ao Espírito Santo por haver tirado a sua venda e permitir que você enxergasse de maneira compreensiva agora a luz do Senhor Jesus Cristo. Mas você era um que antes não conhecia, e eu quero perguntar ou convidar para quem não tem ainda se entendido com Jesus Cristo de uma maneira mais clara, não tem tratado com Deus de uma maneira mais, acho que eu poderia dizer, franca, sobre o assunto. Uma pergunta interessante seria: você gostaria de ter visto Cristo aqui na terra? A própria luz, do qual Isaías falou muito antes, e Mateus disse que chegou, e ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Você queria estar lá? Aí como eu queria. Como é que uma pessoa pode ver Jesus Cristo pessoalmente, a luz do mundo ali, e não se jogar aos pés dele? Ah, se eu estivesse lá. Tudo bem, pode lamentar, e a gente lamenta também num certo sentido, respeitando os planos de Deus para a época de cada um nascer, mas é um outro tipo de lamento. Não se lastime, no sentido de que agora é tarde. Perdi a chance de ver pessoalmente a luz de Jesus Cristo. E não use como desculpa o fato de que você não se converte, não se entrega a Cristo, porque Ele não está mais aqui, brilhando para você ver. Há dois sentidos em que a luz de Cristo ainda está aqui e pode ser percebida. Primeiro, Ele deixou um grupo de pessoas a que Ele chama de o corpo dele, o corpo de Cristo. É a igreja, composta de pessoas regeneradas, convertidas, transformadas, que o seguem. Então, quem vê um crente, vê uma parte, entre aspas, com muito cuidado com essas aspas, de Cristo, uma parte, alguém em quem Cristo se manifesta, e gosta de se manifestar, e diz que se manifesta. Então, seria de se esperar que o crente também fosse luz do mundo, mesmo de uma forma bem inadequada e bem inferior, bem limitada, empobrecida da luz que ele foi. Pois saiba que é isto que acontece. Ele disse dos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Então ele disse: eu sou a luz do mundo. E diz dos discípulos dele: vocês são a luz do mundo. É pesado isso, eu não tenho mais tempo para desenvolver. Mas você, crente, olhe bem o que Jesus disse de você.
uma qualificação dele, que Isaías falou 800 anos antes dele vir ao mundo, luz, luz, luz. Aí vem ele e João diz, a luz estava entre nós, a luz estava aqui. Aí ele diz, eu sou a luz do mundo. Luz, luz, um foco enorme ao fato dele ser luz. Em contraste com as trevas, com a morte eterna, separação total de Deus. Eu sou a luz da vida. Aí ele chega e diz assim, você é a luz do mundo. Eu. Aqui era outra pregação, gente. Vou deixar com você rodando na sua cabeça. Você tem alguma dignidade para ser chamado de luz do mundo? Você tem? Você acha que tem? Eu acho que eu tenho. Nós estamos ficando loucos? Não. Quer dizer, não e não, né? Não temos dignidade e não estamos ficando loucos. Então, o que é? Ele nos deu a dignidade dele. Ele nos deu a condição dele, extremamente cara a ele, cara ao Espírito Santo de Deus, que mostrou luz, luz, luz. Pois essa luz que eu sou, tomem, me representem como luz, façam o papel de luz na minha ausência pessoal. Ele está presente pelo Espírito Santo, é outra forma, também como ele enviou e tudo. Mas ele está presente através de nós, crentes. E se você se sente muito mal representante de Cristo, procure se adequar um pouco mais, né? Ou muito mais. E a segunda parte, e eu quero encerrar aqui, que eu acabei de comentar, é através do Espírito Santo, como eu acabei de dizer. O Espírito Santo pode fazer a luz de Cristo brilhar ao seu redor, através dos crentes, do testemunho dos crentes, e fazer brilhar Cristo internamente dentro do seu coração. E levar você ao arrependimento, para você se voltar para essa luz que é Ele, Cristo, e o aceite como Salvador. E você assim sairá do reino das trevas para o reino da luz de Cristo. Não vamos deixar passar essa oportunidade de nós crentes vibrarmos com Isaías, com a profecia misteriosa, difícil, mas que fica muito mais fácil olhando lá para Mateus, é ele, Jesus, tudo que ele representou e foi como luz enquanto esteve aqui, mas essa luz não deixou o mundo completamente, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Através dos crentes, a gente fica até encabulado de dizer isso, né? Eu estou substituindo Jesus Cristo como luz do mundo. Eu. É muita honra para você. Isso mostra o valor da sua fé perante Deus e o quanto Cristo se identificou com você quando você creu nele. Essa é a explicação. Mas não brinque com as coisas sagradas. E substituir Jesus Cristo é sagrado. Ser o que Ele é, mesmo de uma maneira imperfeita, pequena e tudo, mas isso é sagrado. E a responsabilidade de você, se alguém olhar para a sua vida, e em vez de ver luz, ver trevas, ou pelo menos umas sombras esquisitas, não transparência, e agradecer ao Espírito Santo que nos levou a Cristo, habita em nós e nos permite entender essas coisas. E ao que não tem Cristo, corra para os pés dele, saia dessas trevas e veja o que é estar com a luz do mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude em todas estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.